Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e sim, será que você acordou cedo hoje para ver o Fabrício Bruno e Hugo Neneca na seleção, enquanto o Thiago Silva e Fábio não estão na seleção e o Brasil perdendo de virada para o Japão pela primeira vez na história de 3-2? Esse não é assunto para cá não, né? Esse é assunto pro canal Gol do Ronaldo Fenômeno, né? No nosso assunto aqui. A gente vai falar hoje sobre... Hoje começam as eleições no Fluminense com cobertura do Jornada, vamos falar um pouco ali sobre as eleições, vamos falar também sobre o público dia de quinta-feira que tá preocupando muito o torcedor e lançamento da camisa nova, né? Tem um monte de coisa ali pra gente trocar essa ideia, jogo importante pro Fluminense demais depois da manhã, então vamos rodar a vinheta e começar esse vídeo de hoje. Vamos lá, antes de começar eu vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal e se você já é inscrito, por favor, deixa o like, tá bom? Se isso não acontecer, você vai ser obrigado a ver a Copa do Mundo com o Neneca no gol e Fabrício Bruno, tá bom? Paulo Henrique do Vasco também, é uma loucura nessa seleção, que a seleção não representa mais, eu falei que não ia falar, estou falando de novo, né? Vamos falar do que representa a gente, que é o Fluminense que joga na quinta-feira contra o Juventude. Sei que o horário é ruim, sei que ir pro Maracanã não é barato se você não for sócio, então, né? O sócio também não é barato, mas se for sócio tá no pacote, mas tem que pagar transporte, às vezes você vai de carro, tem que pagar alimentação, vai levar com a família, a cerveja do estádio, tudo isso. Mas 5 mil ontem, né? Hoje de manhã 7 mil, 5 mil é ingresso a parcial, 7 mil hoje de manhã, preocupa muito o torcedor do Fluminense. Não é um público que a gente está acostumado a ver no Maracanã, e preocupa a gente ver que talvez não tenha os 15 mil de sempre no jogo de quinta-feira, né? Que não são mais os 15 mil de sempre. A gente precisa lembrar que a nossa média no Brasileirão é 28, 27, 28 mil. É algo que vai jogar a nossa média para baixo. Então, assim, se eu estiver convencendo duas pessoas, 3, 4 pessoas a irem no jogo, já tem a função aqui, essa parte desse vídeo. Porque, pô, sei que dá raiva a entregada do Freitas, deu raiva... a gente não ter o Riquelme jogando, dá raiva o gol anulado de forma absurda pelo juiz contra o Mirassol, mas o Fluminense está fazendo um campeonato que a gente está na briga, pô. A gente são 4 jogos em casa agora, é Juventude, Vasco, Inter e Ceará, é pra gente embalar, é pra torcida comprar essa briga, então, pô, mais uma vez, não tô falando pra quem tá sem dinheiro, pra quem mora longe, não tem como ir, tô falando pra você que tá pensando assim, tô cansado, cara, ver o jogo em casa, tal, eu posso ir, mas tô cansado. É pra essa pessoa, vamos repensar aí nesse jogo de quinta-feira, porque é um jogo sim importante Fluminense. Assim, provavelmente a gente vai continuar, pela nossa situação na tabela, na 7ª posição nessa rodada, mas pode ser uma 7ª posição abrindo diferença pro 8º, colando ali no G6, colando no G5 até o G4. Acho que as 3 primeiras posições a gente concorda que é Palmeiras, campeão brasileiro, rodamos, né? E Flamengo e Cruzeiro brigando ali pela 2ª posição, mas não tem essa briga, mas o G4 dá pro Fluminense brigar, dá pro Fluminense sonhar, conseguir embalar, até porque depois desses 4 jogos, a gente ainda tem Ceará fora e Mirassol em casa, depois vem aquela pedreirazinha, né, de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, e aí depois tem São Paulo e Bahia para fechar o Brasileirão, então é o momento de pontuar, é o momento que o Fluminense pontuou no primeiro turno, e é o momento de pontuar agora de novo, para caso tenha algum problema depois, a gente ter uma certa gordura para conseguir brigar para essa Libertadores. Pô, eu sei que a gente queria a Sul-Americana, deu raiva ser eliminado, a gente quer, mas a gente sabe o quanto é legal jogar Libertadores, né? A gente foi campeão há 2 anos atrás da Libertadores. Ano passado, apesar daquele ano maluco nosso, pô, como foi bom no Maracanã a gente eliminar o Grêmio ali nos pênaltis. Então assim, a Libertadores faz você viver noites especiais. Ano que vem é para ter noites especiais ali. Eu quero estar levando meu filho no Maracanã, você possa levar sua família também. Isso passa por esses jogos de agora. Então aqui estou reforçando a importância do jogo de quinta-feira, tá? Importante demais também é a eleição do Fluminense, que a gente vai falar agora no próximo assunto. Vamos falar, não é um assunto que eu goste muito de falar, mas a gente precisa trocar uma ideia sobre a política do Fluminense, né? No final de novembro ali, não tem data ainda marcada, teremos as eleições ali do presidente do Fluminense, a eleição do presidente do Fluminense, e os candidatos, hoje a gente pode dizer que começa a campanha ali, né? Hoje começa a briga política com o lançamento das 2 primeiras campanhas, que é a do Celso Barros e a do Matheus Montenegro, né? Eventos na mesma data,
Matheus Montenegro e o Tenório vão lançar hoje às 7 horas, se não me engano, começa ali em Laranjeiras. E hoje às 6 horas começa o Celso Barros com o Rafael Rolim no Jockey. As duas ao mesmo tempo, não acho que seja coincidência, acho que faz parte já dessa briga política. E vale lembrar que os outros 3 nomes que estão ainda na disputa não lançaram a campanha ainda. Acho que do Ademar Arraes tem até data já para o final desse mês. O Mazella e o Monteagudo são os 5 nomes que estão na briga ali por essa eleição, né? Vale lembrar, aqui eu estou no canal Gol de Barriga, mas como vocês sabem, sou um dos sócios do grupo Jornada, e o Jornada vai cobrir essa eleição. A gente pretende fazer entrevista com os 5 candidatos, a gente pretende até, sei nem se eu poderia falar, mas a gente tá vendo se faz um debate também, ali mais perto ali da eleição, porque é uma coisa importante, o Jornada tem que se posicionar. Então a gente vai sempre tentar se manter o mais isento possível, mas trazendo o máximo de informações, que eu acho que é a nossa função. E aí eu quero que você repense nisso, assim, de tentar ouvir os lados, tentar ver quem vai trazer proposta. Eu sei que é muito difícil, que hoje em dia a gente já tem ali quem a gente gosta, quem a gente odeia, mas assim, hoje o Rafael Siqueira vai estar representando Jornada no lançamento da campanha do Matheus Montenegro lá em Laranjeiras. Cauã Tinoco vai estar representando Jornada no lançamento da campanha do Celso Barros. E a gente precisa saber, assim, é um ano onde esse candidato que vai assumir, ele vai ter a função ali da SAF, né, que o Fluminense está negociando. A gente sabe que essa SAF vem com a situação, então é uma coisa que está meio que atrelada, mas a gente quer perguntar para os outros candidatos, vocês são a favor da SAF? Porque a situação a gente sabe que né? Tá tudo muito atrelado. Você é a favor da SAF? Sim, não? Se não, mas não a essa SAF ou não a qualquer outra SAF? A gente tem que perguntar sobre investimento no futebol, a gente tem que perguntar sobre a LFU, a gente tem que perguntar coisas como é que vai ser a gestão, quem vai gerir o futebol, porque a gente está acostumado nos últimos anos, um presidente centralizador, que é o Mário, e aqui eu não estou criticando se isso é bom ou ruim, mas é algo que acontece no Fluminense. A gente vai ter um vice-futebol, sabe quem vai ser o vice-futebol? As conversas com a SAF vão continuar, então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Vale lembrar que no Fluminense, 2 anos você pode votar ali do sócio futebol, né? Com todas as regras. É importante votar, é importante ter um número maior, é importante tirar a relevância que foi durante, acho que ainda até a última eleição ainda é do clube, né, da parte olímpica, da parte social, e trazer muito para a arquibancada, né? Eu sei que diminuiu muito o número dos sócios, isso faz diferença, mas tudo isso tem que ser debatido. O voto online é outra coisa que pode ser debatido também. Tudo isso tem que ser questionado para todos os candidatos, e a gente vai ver hoje o que o Montenegro vai falar na sua apresentação, o que o Celso Barros vai falar na sua apresentação, se teremos proposta dos dois lados, se teremos somente ataques de algum dos lados. A gente quer propostas e a gente quer coisas práticas do Fluminense. Não adianta a gente vir falando, eu acho o Montenegro feio, não gosto dele, eu acho o Celso a mesma coisa. A gente quer propostas porque é o futuro do Fluminense. Mas vai ser SAF, filho. Então isso aí a gente está se importando com quem vai cuidar da piscina, né? Tô sendo bem raso. Não é bem simples assim, e essa pessoa que vai estar no processo de transição para a SAF. Até porque a SAF, até novembro, a gente não vai ter assinado a SAF ainda. Teve a apresentação, é um processo que ainda vai demorar, e tudo isso passa por essa eleição. Então, quero o comentário de vocês aqui. Acompanha hoje o Giro do Jornada às 7 horas, que a gente vai tentar, né? A gente vai entrar ao vivo dos dois lançamentos. A gente vai tentar entrar com os candidatos ali, fazer 2, 3 perguntas para a gente começar essa cobertura, como Jornada tem que se posicionar. Quero a opinião de vocês sobre a política do Fluminense, quero a opinião de vocês sobre por que você não vai no jogo e tem condição de ir, por que você não vai? Comenta aqui. E, se você puder, pensa bem para ir nesse jogo, tá? Que é um jogo importante. Quinta-feira estarei lá no Maracanã e espero vocês ali. Quem quiser colar junto com a gente vê o jogo, o pessoal aqui do Gol de Barriga, vê o jogo ali na grade, atrás do gol ali, aquela grade que divide as 2 arquibancadas, ali na parte de cima, estamos sempre lá, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu. Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom?